Bom, vamos falar agora sobre um assunto também muito importante, que cai muito em prova, que é teoria da aprendizagem. Ok? Beleza? Vamos falar sobre esse assunto também que é ligado à psicologia, teoria da aprendizagem. Bom, meus amigos, dentro da teoria da aprendizagem, nós temos algumas importantes, né? Temos a teoria, por exemplo, do inatismo. O que é inatismo? Inatismo é toda a teoria, os pensadores, né, que pensam a educação da seguinte forma: pensam que fatores pós-nascimento pouco influenciam no desenvolvimento da inteligência da pessoa. Ou seja, fatores pós-nascimento não influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento da inteligência. Beleza? Tranquilo? Ou seja, o pensamento inato é todos aqueles que já nascem pronto. Beleza? Então aqueles que imaginam que fatores pós-nascimento não influenciam ou influenciam pouco na aprendizagem, beleza? Tem um pensamento inatista, beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a isso que a gente está falando. Legal? Tranquilo? Bom, outra característica também do inatismo é o seguinte, que a inteligência pode ser medida, ela pode ser quantificada, beleza? Como assim, professor Nelson Dionísio? A inteligência pode ser quantificada, ela pode ser medida, ela é plausível de medição, beleza? Tranquilo? Anderson, eu não concordo com o inatismo. Eu acho que filho de gente inteligente não necessariamente é inteligente. Beleza. Pô, eu desconheço um lugar que pode levar a sério essa teoria. Desconhece? Estados Unidos é um país que leva o pensamento inato a sério. Você vê que lá nos Estados Unidos, eles imaginam o seguinte, primeira coisa, que a inteligência ela pode ser medida. Você vê que tudo lá é feito teste de QI. Repara, o cara, por exemplo, para ir para a NASA, fazer parte da NASA, o outro cara lá para fazer para a CIA, para o FBI, o que ele faz? Teste de QI. Por quê? Porque eles entendem que a inteligência pode ser o quê? Quantificada, medida, beleza? Característica que você tem lá e, obviamente, para todos aqueles que têm um pensamento inato, beleza? Um pensador inato é um cara chamado Alfred Binet, beleza? E boa parte, né, de pensadores religiosos também tem um pensamento inatista, beleza? Característica que você tem ali, que é aquela coisa meio que do destino manifesto, né? Que a inteligência é fruto de genética, é fruto de hereditariedade, ou seja, é herança do pai para o filho, beleza? Legal? São características que nós temos no inatismo, ok? Além do inatismo, nós temos o quê? Nós temos o comportamentalismo. O comportamentalismo, ok? Que também é chamado de behaviorismo, tá? Comportamentalismo, que também é chamado de behaviorismo, tem o seu principal autor, um cara chamado Walter Skinner, beleza? O que se baseia a relação do comportamentalismo? A relação do comportamentalismo é aquela que se baseia aquela que se baseia na relação do quê? Na relação do resposta a estímulos que são provocados. Ou seja, do condicionamento operante. Beleza? Ou seja, respostas positivas para estímulos positivos.
respostas negativas para estímulos negativos, ok? Legal? Ou seja, característica que você tem muito com alguns autores, como Skinner, Pavlov, né, próprio behaviorismo, né, que é justamente o que? A relação do condicionamento operante, né? Essa teoria é uma teoria muito criticada. Por quê? Porque boa parte do tradicionalismo, do pensamento tradicional da educação, utiliza tanto o inatismo quanto o comportamentalismo. E, tipo assim, ela é muito criticada, até muito, porque boa parte das pesquisas dela foi feita em cima de animais. Como assim? Cachorros, ratos, pombo, beleza? Por exemplo, o mecanismo do pombo-correio. O que é o mecanismo do pombo-correio? O pombo, ele sempre vai voar para aquela direção ali em busca do alimento, beleza? Consequentemente, ele é condicionado para aquilo ali, tá? Ele vai ter o condicionamento para aquela direção, ok? Legal? Então, característica que você tem com relação a isso, tá? Cachorros, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Pavlov, que era o russo, né? Ele condicionou cachorros na Batalha de Stalingrado, que é uma batalha muito famosa, né? Que foi quando as tropas de Hitler tentaram invadir a Rússia, não conseguiram, pararam ali em Stalingrado, né? Que, consequentemente, um dos fatores ali que o pessoal fez de defesa foi o quê? Condicionar cães a buscar alimentos junto a tanques de guerra. E eles soltavam os cães junto com bombas, né? E eles corriam em direção aos tanques alemães. Quando chegavam nos tanques, eles explodiam. Quer dizer, sair junto com outros fatores impediu que a Alemanha invadisse, a Alemanha poderosa, a Alemanha de Hitler, né? Invadisse a Rússia. Quer dizer, característica que você tem aí em relação a isso que a gente está discutindo. Então, todos os pensadores que imaginam a educação dentro do princípio de comportamento são behavioristas. Um filme que fala muito sobre isso, quem fez faculdade de pedagogia sabe o que eu estou falando, é o filme Laranja Mecânica, tá? Um filme bacana de Stanley Grubbs, né? Um filme muito interessante, vale muito a pena o pessoal assistir. Quem tiver Netflix, bota lá no Netflix, Laranja Mecânica, que é um filme que mostra exatamente isso, né? Um filme de uma sociedade futurista, que o cara é reeducado, ele é um marginal, mas ele passa por um programa de reeducação baseada no comportamentalismo, né? Toda vez que ele via uma imagem de violência, ele, enfim, sofria castigo físico ou coisa do tipo, e automaticamente ele se condicionou a fugir da violência. Mais ou menos isso. Claro que o filme é muito mais complexo que isso. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Vale super, hiper, mega a pena assistir. Não vou ficar dando spoiler de filme aí pra galera, legal? Bom, além do inatismo e do comportamentalismo, nós temos também o interacionismo, que nós falamos bastante na figura de Piaget, Vygotsky e Vallon. O que é o interacionismo? O interacionismo são todos aqueles que acreditam na influência do meio na relação da aprendizagem. E esse meio, meus amigos, claro, evidentemente, é o meio ambiente, é o meio social, é o meio de dentro para fora, de fora para dentro, é o meio, tá? Beleza? Então, se você imagina, como o ditado diz, né, um ditado de interacionismo, quem se mistura com porco farelo come, ou seja, o cara tá ali no meio, acaba virando aquilo ali, né? É influenciado pelo meio. Então, é um pensamento inato. Não sei se vocês já viram o mito do Tarzan,
ou então no Mowgli, o menino lobo, né? O Mowgli, um garotinho que foi criado por lobos. E, obviamente, ele passou o quê? Enfim, viver como lobo. É um pensamento de interação, né? Um pensamento assim de interação ali, aquela coisa toda com o ambiente, e acabou se tornando ali aquela forma ali, com o meio que ele viveu, né? O meio que ele vive. Então, esse é um pensamento interacionista, que é o pensamento da teoria da educação, assim, da aprendizagem mais aceita, hoje, né? Por todos os pensadores. De cada 10 pensadores, pelo menos 9 são interacionistas. O outro que nós temos é o ambientalismo, é o humanismo, né? Humanismo, né? Que o principal personagem autor, né? É o Carl Rogers, é aquele que concebe o aluno como um ser pleno. Como assim, olha só, como um ser pleno? Como um ser com problemas de saúde, com questões de alimentação, com questões ligadas a... Ou seja, ele imagina o aluno como um ser humano completo, um ser humano total. Então, todos aqueles que têm um pensamento, têm um olhar sobre o aluno como um ser humano e, consequentemente, um ser humano, né, com problemas, com virtudes e com questões ligadas à doença, questões ligadas a várias situações, tem um pensamento, o quê? Humanista. Ok, gente? Legal? Características que você tem em relação a isso tudo que a gente está falando. Tá? Então, o pensamento humanista é um pensamento que concebe dessa forma. Por exemplo, o projeto CIEP, o Brizolão, na sua origem, né? Ele tinha um pensamento muito humanista. Você vê que é um colégio que tinha, primeiro, que era integral. Para quê? Para o desenvolvimento integral da pessoa. Segundo, tinha médicos, dentistas, atendimento odontológico, médico, físico, alimentação, era dadas as alimentações diárias do aluno. Por quê? Porque entendiam o aluno como o quê? Como um ser humano. Né? Que, obviamente, um ser humano, né, com as fragilidades do ser humano. Ok? Beleza? Característica dentro da teoria humanista. Beleza? Com base nisso, podemos ver alguns slides. Vamos a eles. Bom, esse primeiro slide, ele mostra o quê? A concepção, algumas concepções, beleza? E características de cada uma delas. Temos o ambientalismo, com a base da teoria behaviorista, que é o comportamentalismo, né? Cuja a aprendizagem é mecânica, por quê? Por ser uma aprendizagem repetitiva, por meio de estímulos, né? É uma abordagem tradicional, beleza? E o meio determina o sujeito. Nós temos também o inatismo, né? De Gestalt, que é questão por descoberta. Esse humanista aí é em outro sentido, tá, gente? Esse humanista é numa concepção principalmente religiosa, tá? Não é no sentido de ser humanismo, não, tá? O sujeito nasce com todas as possibilidades e por isso determina o meio, ou seja, o indivíduo já nasce pronto. É o pensamento inato. E o pensamento interacionismo, que é o cognitivismo, né? Parte do construtivismo, é o quê? É aquele que segue o pensamento
através de uma relação, o sujeito e o objeto, e o objeto e o sujeito. Ou seja, da interação com o meio. Legal? Característica que você tem. Esse slide fala sobre o inatismo, tá? Cujo percussor é Platão, o grande discípulo aí de Sócrates. Não é? Platão, nós temos o seguinte: nessa perspectiva, as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária, ou seja, genética, hereditariedade. Ensino. Tal concepção motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber, a consciência e organizando. Ou seja, o cara já está pronto, já nasce pronto. Beleza? O comportamentalismo. Olha só o que é comportamentalismo. Considera o aprendiz, que é o aluno, como um ser que responde a estímulos. Te ensinei certinho. Hoje tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Ó. Fornecido pelo ambiente externo. Estudo de comportamento manifesto e mensurável. Não leva em consideração o que ocorre dentro da mente do indivíduo. Claro, não leva em consideração. Apenas entende que ele é um robozinho que vai ser programado a fazer aquilo, ou seja, condicionado a fazer aquilo que a gente está programando, beleza? Como se fosse um robozinho. Teoria da aprendizagem, né? Tá lá a teoria humanista. Esse humanismo é o que a gente está vendo, né? Olha lá, aplicação de Carl Rogers. Ver o ser que aprende primordialmente como pessoa, ou seja, sua totalidade, tá vendo? Ensinei certinho. O importante é a autorrealização da pessoa, seu crescimento pessoal. O aprendiz é visto como um todo, sentimentos, pensamentos e ações, não só o intelecto, ou seja, desenvolvimento pleno do educando, né? Dessa perspectiva, a aprendizagem não se limita ao aumento de conhecimentos, mas sim uma formação dele. O aprendiz é a pessoa e as pessoas pensam, sentem, fazem coisas integradamente. E a aplicação, claro, evidentemente, da psicologia do meu amigo Carl Rogers. Aqui nós temos o ambientalismo, né, que também é menos importante, mas que é o quê? Basicamente fatores externos que influenciam. Ou seja, fatores biológicos não exercem ou exercem muito pouca influência da aprendizagem. É uma forma também de comportamentalismo, tá? O ambientalismo. Beleza? Tranquilo? Aí aqui fala sobre o interacionismo, olha lá. A aprendizagem interage com o desenvolvimento. É no processo de ensino-aprendizagem que o indivíduo se apropria da cultura e se desenvolve. E o desenvolvimento é através da maturação do organismo, do contato com a cultura e das relações sociais que permitem a aprendizagem. Ok? Beleza? Características interessantes e importantes que nós temos. Legal, gente? Maneiro? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Bacana, né? Muito legal. Deixa eu voltar aqui para ver vocês.
Pois bem, meus amigos, com base nisso, né, definimos aí o conteúdo da aula de hoje. Vamos agora fazer o exercício de uma folha. Eu mandei 2 folhas para vocês, tá? Mas vamos fazer de uma folha agora para a gente executar esse em sala, e o da outra folha fica para você também fazer em casa para esquentar a mufa, como minha avó dizia, ou como Piaget fala, para doer, para você aprender, beleza? Se não for com dor, não aprende. É com dor que se cura, né? Enfim, vamos lá então. Legal? Compartilhando tela. Isso aí. Deixa eu botar aqui. Pois bem, temos aqui a folhinha, né? Fundamentos da educação. Vou botar assim de lado para que fique mais nítido para todos. Com algumas questões para serem feitas. Beleza? Primeira questão, vamos lá. Na psicogenética de Vallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto no ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Ambos se iniciam num período que se estende ao longo do primeiro ano de vida e que o autor denomina de primeiro ano de vida, corresponde à letra D, impulsivo emocional, beleza? Te ensinei certinho, hoje você tira a onda que eu te ensinei certinho. A questão número 2, também falando sobre Vallon, né? A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa, ela prepondera em uma fase do desenvolvimento. Para Vallon, em qual momento do desenvolvimento humano a afetividade prevalece em relação à razão? Então, ó, mais uma vez, falando da afetividade prevalecendo em relação à razão, claro que é na fase inicial, claro que é a letra B de Brasil. No seu momento inicial, logo que o indivíduo sai da vida puramente orgânica e que suas ações são puramente emocionais. A questão número 3, outra falando também de Vallon. Nossa, a opção de questão de Vallon aqui, né? Tem outras na outra folha falando de Piaget também. Vamos ver aqui. Ah, lá na frente tem de Vygotsky. Tá bom. Piaget. Ah, tá. Isso. Questão 3. Para Vallon, a consciência afetiva é a forma pela qual o psiquismo emerge de forma orgânica. Corresponde à sua primeira manifestação, pelo vínculo imediato que instaura com o ambiente social. Ela garante o acesso ao universo simbólico da cultura, elaborando o acúmulo pelos homens ao longo da sua história, a partir da diferenciação
entre afetividade e inteligência, a história da construção da pessoa será constituída por uma sucessão pendular de momentos dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. Segundo Fiorin, e os caras lá, a subjetividade é constituída pelo conjunto de relações sociais de que participa o sujeito. O princípio geral do agir é porque o sujeito age em relação aos outros. O indivíduo se constitui em relação aos outros. Graças aos estudos, como os mencionados acima, podemos entender o desenvolvimento humano como, ou seja, questão típica da CEPERJ, questão típica de prova do Estado, enunciado enorme, beleza? E a pergunta que não tem nada a ver com o enunciado. E eu vejo candidatos, alunos, lendo, relendo, procurando ali alguma saída dentro do enunciado, quando na verdade o enunciado não diz nada. Você tem que prestar atenção na pergunta. O que ele quer dizer? O que você entende? O que podemos entender com o desenvolvimento humano de Vallon? É isso. Beleza? É um resultado provisório? Não. A maturidade emocional produzida pelo desenvolvimento da inteligência em situações de conflito? Não. Normalmente questão de conflito tem mais a ver com Piaget, Capacidade de estabelecer relação lógico-formal desenvolvida pelas relações afetivas. Vamos ver as outras, Síntese das relações sociais da família e contexto social? Também não. Questão social mais Vygotsky. Então, resposta certa, a letra E. Síntese das relações de cognição e afeto, olha só. Ele fala tanto de cognição quanto a questão do afeto. No contexto das relações dos indivíduos entre si, seu meio físico, seu meio social e o meio cultural. Então, resposta que a completa, letra E. Beleza? Tranquilo? Ok? A questão 4. Em uma reunião pedagógica, os docentes lá da escola discutiam algumas atividades desenvolvidas por aluno do 5º ano. No calor da discussão, a professora Tereza, sempre tem uma chata, desceu críticas a Piaget. Sempre tem uma chata querendo aparecer nessas reuniões, Dizendo que esse pensador, embora de valor, desprezara o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano. Pedro Paulo, um dos colegas que lera a obra de Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, aparteou-a, ou seja, falou: Tereza, vai tomar um cafezinho, beber uma água, fazer um xixizinho, se acalma, depois tu volta. E disse-lhe que, segundo a obra lida, gente, primeiro que Piaget não despreza a questão social, ele dá mais foco na questão biológica. Agora, ele não despreza. Então, vamos ler a letra A. Piaget costuma ser criticado por desprezar o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano. Nada mais injusto, pois tal desprezo nunca existiu. O máximo que se pode dizer é que Piaget não se deteve longamente sobre a questão. Claro, Vygotsky que dedicou longamente sobre a questão. Tendo apenas situado as influências e determinação da interação social sobre o desenvolvimento da inteligência. Gente, resposta correta, letra A de amor. Beleza? Tranquilo? Gente, a gente não pode ser o barro ou tijolo. Tudo na vida tem que ser um equilíbrio, tá? Cuidado com radicalismos.
Essa professora Tereza, daí, ó, Tereza Cristina, pô, ela é radical. Não sei nem como é que ela passou no concurso para dar aula nesse colégio, tadinha. Né? Mas, por quê? Porque quando um defende uma coisa, não quer dizer que ele despreza outra coisa. Entendeu? Desprezar significa você literalmente, porra, tá nem aí. Meio que como se fosse assim, cagar e andar mesmo para aquilo ali. Não é o caso, tá? Questão 5. Na análise, Piaget contrapõe claramente os conselhos pedagógicos de Durkheim, grande sociólogo, né? Piaget concorda com ele quando afirma que pontinho, pontinho, se dá a todo instante na participação social da criança. Moral, né? No entanto, discorda totalmente quando Durkheim afirma que somente, né, a imposição da autoridade possibilita o desenvolvimento da moral. Então a resposta é a letra A de amor. Beleza? Essa questão é uma questão que envolvia também conhecimentos de sociologia, tá? Além de psicologia. Então a resposta é a letra A de amor. Questão número 6. Piaget lista os estágios do desenvolvimento das estruturas operacionais que constituem a base do conhecimento, a realidade psicológica natural sobre estes estágios. É correto afirmar aqui. Então, o que ele está perguntando? Sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo para Piaget. É isso. Beleza? O primeiro estágio, que dura aproximadamente 24 meses de vida, vamos ver as outras, né? O segundo compreende o início da linguagem, da função simbólica e do pensamento ou representação. Seria a letra B. Embora a letra A de amor não caberia recurso. Por quê? Esse aproximadamente 24 meses de vida seria 2 anos. Né? Que é mais ou menos o estágio, o tempo que você teria. Então, essa resposta poderia ser tanto a letra A, né, porque é de 2 a 3 anos. Quando você fala 2 a 3, você